noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria retornar à instituição para que a gente possa estudar juntos hoje e darmos continuidade nas nossas tarefas, que ficamos um pouco, como todos, a respeito dessa questão do Covid, ficamos às vezes sem ação. Então a gente está retomando aos poucos, começando a presencial, e nós estamos usando muito a internet para transmitir os nossos eventos. Amigos, convido a todos que levem o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, para que façamos uma pequena prece para abertura, para início de nossas pequenas e simples atividades. Pai de infinita bondade e amor, justiça, amado Mestre Jesus, que outrora disse que onde dois ou mais estivessem em teu nome tu estarias, somos mais de dois, Senhor, aqui, nessa noite, nessa escola, nesse hospital de almas, nesse templo, nessa UPA celeste aqui no mundo físico. E sentimos a tua energia, a energia dos teus, que também tu enviastes para nos amparar, nos auxiliar e fazermos a cooperação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nos dê força, coragem, paciência, tranquilidade para executarmos as tarefas que nos cabem hoje e sempre. E que, durante a nossa pequena explanação, que os benfeitores amigos possam encontrar todos aqueles que estão necessitados em qualquer local do nosso mundo todo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos benfeitores espirituais da instituição. Muito obrigado. Sendo assim, dou por aberto os trabalhos dessa noite. Assim seja. Pessoal, setembro é quase um praxe falar sobre o suicídio, né? É uma pena que a gente só às vezes recorde isso em setembro. E eu tenho uma atividade aqui que é um pouco extensa, mas eu resolvi abordar ela e vou cortar pela metade, para que a gente possa ficar durante meia hora, 35 minutos aqui, estudando essa questão. Milor Fernandes tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim: morrer é uma coisa que se deve deixar sempre para depois. Muito interessante, eu gosto muito dessa frase. Morrer é uma coisa que se deve deixar sempre para depois. Verdade. Mas muitos não pensam assim. Lamentavelmente, muitos irmãos nossos, fragilizados, não pensam assim. Porque ainda nós somos espíritos muito imperfeitos, quase primitivos. Então, a gente não conhece certas leis da natureza com exatidão. E também não temos confiança em Deus, na vida. E também nós carregamos várias dificuldades, principalmente o orgulho e o egoísmo. E aí muitas vezes, a gente faz questões impensadas. Nós trabalharemos nessa questão do suicídio não só daquela forma que todos nós imaginamos. Quando a gente fala em suicídio, nós pensamos imediatamente em alguém que tira-se a vida rapidamente. Isso é muito comum nas famílias quase de todos nós, que as pessoas não mantêm a coragem para persistir e daqui a pouco aniquilam-se o físico, achando que aniquilando-se o físico, aniquila-se a vida. E tudo desaparece, os problemas que tinham estão resolvidos. Leve engano. Ninguém morre. O máximo que acontece é desencarnar. E no mundo espiritual, além dos problemas que já carregava, acresce outro, que é essa falta de fé e a questão do suicídio. Nós vamos trabalhar em duas questões, naquele suicídio direto e no suicídio indireto. Eu gosto muito mais de trabalhar no suicídio direto, porque eu me vejo muito dentro disso. A grande maioria de nós vai desencarnar e talvez seja catalogado no mundo espiritual como suicida.
indireto. Não queria matar-se, sair da vida, mas pelos hábitos, pelos excessos, apressou-lhe o tempo. E toda vez que apressa o tempo, toda vez que a gente corta o prazo, eles chamam no espiritual, trata de um suicida indireto. Na obra Nosso Lar, André Luiz é tratado como um suicida indireto. Então, qual a primeira consequência do suicídio? Qual a primeira consequência do suicídio? A primeira consequência do suicídio, quando alguém tira-se a vida diretamente, é a constatação, a terrível constatação, que não alcançou o seu intento. A única coisa é ele sair do corpo físico, mas não da vida. Não morre. Não foi deletado da vida. Aquilo que eu contei para vocês. Alguém enfoca-se por emoções, por outras coisas, por não suportar a sua carga, e isso tudo é pesado pela justiça divina de acordo com a trajetória do espírito, de acordo também com as questões que ele carrega, né? De acordo também com os parceiros que ele tinha, que podiam ter sido de alguma forma agentes de coragem e outras coisas que também não foram. Muitas vezes, mais culpados, se vamos usar esse termo, que é um termo que eu não gosto, culpa. Não gosto. Não gosto. E vai ser deletado isso. Culpa. Mas como é uma questão para nós ser, todos nós carregamos algum tipo de culpa, e a gente sempre diz que não devemos carregar culpa. Mas eu fiz muita coisa errada. Pois não, mas quem não fez? E a gente sempre recomenda trocar culpa por responsabilidade. Fez errado? Sim. Se deu conta disso? Sim. Vai lá com 7. Ponto simples. Muito simples. Mas eu não vou ter vergonha. Bom, aí começa o orgulho e outras coisas. Aí você tem que vencer você mesmo. Então, a primeira constatação de quem suicida-se diretamente é que não morreu. Não foi deletado da vida. Continua a existir. Sentir e sofrer, né? Com algum exagero até mais, com um plus, em outra dimensão, experimentando tormentos ainda mais acentuados. É uma situação, como diz o nosso trabalho, traumática e apavorante. Todos vocês conhecem casos de suicidas diretos, que no momento de grande emoção e outras questões, né, suicidam-se através de um veneno, através de uma corda, através de uma arma, através de uma precipitação de um prédio, tantas formas, achando que tudo vai acabar. Não acaba. Não acaba. Muito pelo contrário. Aumenta. Tipos de suicídio. Então, tem o suicídio direto. A intenção é premeditada. A pessoa lá separou da esposa, não consegue viver mais longe dela, aí o orgulho começa a ferir, a esposa encontra outro parceiro para continuar com a vida, que é um direito, né? Aí a pessoa se suicida. Eu tenho um dado que eu não quis passar hoje, deixei para trás aqui na nossa atividade, que a cada suicídio tem 20 tentativas que não foram conferidas. E nós temos o ano 2012. No ano de 2012, nós temos um rankingzinho aqui, que eu tenho aqui. No ano 2012, a Organização Mundial da Saúde, 2012, tá? 804 mil pessoas têm suicidado. Eu faço essa atividade, eu gosto muito, Pedro. Faço essa atividade, numa das instituições que eu fui, tinha uma campainha das antigas, que quando estava muito barulho, alguém bate a campainha para o pessoal, de alguma forma, dar uma baixada no barulho, né? E eu pedi para uma pessoa uma vez assim, faz um favor para mim, bata essa campainha a cada 40 segundos. Mas tu não vai falar assim, mas eu quero que tu bata igual a cada 40 segundos. Daí meu relógio, marca 40 e bate. Marca 40 e bate. E eu comecei a falar e deixei ela bater. E a turma começou a olhar por que aquela criatura
pessoas. Fui deixando. Quando tinha pessoas já meio irritadas com ela, porque espírita tem dificuldade de se irritar. Né? Mas aquele dia estava se irritando, porque tinha alguma coisa incomodando a cada 40 segundos. E pim, eu falando, e já tinha gente, sabe? Qualquer coisa irrita. Eu disse, queridos, desculpa, eu não avisei vocês. Eu pedi para ela bater a campainha a cada 40 segundos, porque toda vez que ela bater a campainha, alguém se suicida no mundo. A cada 40 segundos. Se tu pegar 804 mil a cada 40 segundos. Então, dois tipos de suicídio. O direto, há uma tensão, e o premeditado. Então, aquela pessoa com uma forte emoção, a esposa separou-se e ele tira-se a vida através de qualquer forma. Tem outros que são mais malucos ainda, ou estão mais desequilibrados ainda, que vão lá e matam a esposa e suicidam-se depois. Então, imagine a carga kármica que busca para si. E tem outros que, filho, esposa e eles, como que se fosse resolver todos os problemas. Para resolver todos os problemas tinha um tempo aqui e não deu certo. E tem o suicídio indireto, aquela que não tem intenção, que não é premeditado, é provocado por abusos, por intemperanças físicas e mentais. Né? A pergunta que eu tenho aqui: qual dos dois é mais culpado? Aquele que se suicida com um tiro na cabeça? Aquele que se precipita? Ou o que é mais culpado? Ou aquele suicídio indireto que se mata ou antecipa o retorno do mundo espiritual de tanto comer, de tanto beber, de tanto fumar, de tanto usar droga. E quando está comendo, um familiar, um personagem diz assim: para de comer, tu vai morrer de tanto comer. Ou para de fumar, isso vai te matar. E a pessoa diz, bem inteligente ainda, né? Bem querida, eu fumo com meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Isso quando não diz, para de beber, para de usar droga, acorda, inteligência. Eu faço o que eu quiser com quem? Qual que vocês acham que é mais culpado? Aquele que se tira a vida diretamente em momentos de grandes emoções, porque teve perdas familiares, perdas financeiras, porque estava deprimido e não aguenta. Quem foi, no ponto de vista de vocês? Quem tem? Não precisa falar. Quem tem mais culpa? Quem tem? E por incrível que pareça, o mais difícil é para quem se tira ou aniquila a vida antecipadamente, de tanto comer, de tanto beber, de tanto falar mal dos outros. Porque toda vez tem alguém alertando e a pessoa não se dá conta. E ela desencarna 10, 15, 20 anos antes de tanto fumar. Vocês viram o que eu falei? De tanta maledicência. Falar mal dos outros. Invejar. Isso é terrível para nós todos. A gente tenta falar nas nossas atividades, e a pessoa cuida do seu próprio coração. Cuida. Eu gosto muito de uma fala do Chico, que ele diz assim: Emmanuel sempre nos cobrava uma coisa dele, né? Quando tu não tem nada para falar que possa ajudar, cala a boca. E nós não. Nós usamos as horas, um equipamento perfeito para destruir. Só que ninguém entende que primeiro fica em você. E a gente é a resposta de nós mesmos. Quando alguém diz, eu estou feliz, é muito fácil dizer assim, olha para trás e analise, de onde vem isso? As pessoas até fazem perguntas assim. A tristeza você não comprou um pote de sucrilhos no supermercado. É uma questão nossa. Só que a gente recebe de acordo com o que imita. Então eu quero melhorar a vida. E melhore como você pensa, como você fala, como você age, que você vai ver mudanças significativas em poucos meses. Faça a prece, seja útil, porque quando tu é útil para alguém, quando você presta favores, ajuda, o céu te ajuda. Isso é uma proposta. É assim que funciona. Então a culpa é proporcional à intenção e à consciência do mal praticado. E uma pessoa que bebe sabe que vai matar. E uma pessoa que fuma sabe que vai matar. Então, está todo dia fazendo e pensando, e alguém, daqui a pouco até um espírito protetor alertando.
onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Da onde que surge o desgosto pela vida? Da onde que surge em nós o desgosto pela vida? Da onde que surge nos nossos companheiros o desgosto pela vida que certas pessoas têm? Não. Aí os Espíritos respondem. Pessoal, desculpa, tá? Qualquer dúvida, se vocês não gostaram da resposta, vocês fazem prece antes de dormir e vocês pedem para ir tratar com quem dita a obra. Os benfeitores que estão escrevendo. Nós aqui simplesmente somos repassadores do Lutero. Certo? Repassadores. Os Espíritos respondem. O desgosto da vida nasce com o efeito da ociosidade, da falta de fé e também de saciedade. Vocês notam que quem tem tudo, cara, não é feliz, já não está mesmo. Porque tem tudo, não tem objetivo. E vocês notam assim, ó, que aquelas pessoas que não tem muito o que fazer, ou nós, às vezes, quando não temos nada para fazer, passa o tempo. 2, 3 dias ficar sem fazer nada para descansar, tudo agora. Mas quando isso passa a ser uma questão, a ociosidade terrível, pessoal. Mente desocupada, casa do rapaz, casa do diabo, como diz o ditado. Então ele está dizendo, efeito da ociosidade. Quando a gente não é ocioso, que a gente não aproveita as horas, porque Deus nos dá só uma coisa, Deus nos dá o tempo. Nos dá o tempo para a gente produzir, para aprender, para estudiar, para nos melhorar. E a gente vem aqui e não usa o tempo. Custa caro isso. Muito caro. Deus só nos dá isso, tempo. E aí a gente não usa o tempo. E assim a gente acaba não produzindo. E não produzindo traz certas questões, porque você tem que despertar. E depois da falta de fidelidade, da falta de fé. Por isso que eu falei antes, não conhecemos as realidades. Não conhecemos as realidades do mundo espiritual, das questões. As pessoas acham que desencarnando aqui, se tirando a vida, termina tudo. As religiões, a grande maioria das religiões, não fazem um trabalho profundo sobre isso. Não fazem. O que explica as religiões? Todas são boas do meu ponto de vista, mas tem questões que dizem assim: se você for bom, você vai para lá, se for mal, vai para cá. Outros dizem que tu vai para o Nirvana, outros que não sei o quê. O Espiritismo já amplifica essa questão. Diz: olha, tu está nessa encarnação, fazendo um trabalho de melhoramento, colhendo o que você plantou ontem. Nas outras você vai colher o que plantar hoje. Hoje planta, amanhã colhe. Hoje estamos colhendo o que foi ontem, e assim vai indo. E vai falando aquela questão da reencarnação. E aí vai mostrando para as pessoas: olha, aproveita o tempo, pratique o bem, faça o bem. Se Deus fosse justo, como todo mundo diz que é, e Ele é, e nós podíamos fazer contraponto com qualquer pessoa. Vem cá, naquela religião que não crê na reencarnação, tem muita gente que fala: eu não acredito. Bom, cara, não acredita? Então não é isso. Cara, não é isso. E nem quer mudar a cabeça da pessoa, porque nós temos que parar de ficar querendo botar remédio na boca dos outros, tem que botar na nossa. Eu não creio na reencarnação. Eu faço certo, eu pergunto: não creio? Não. Aí eu vejo que dá para conversar. Por que não creio? Porque eu penso assim. Mas então me diz assim: se cada um de nós tem uma vida, por que um tem tudo ou tem nada? Por que um vive 80 anos, outro vive 70? Por que um nasce com defeitos de nascença, cego, muito surdo, coxo, e outros nascem, né? Explica. Então, ou Deus é injusto e escolhe uns para ter um benefício e os outros se lascam, e outros moram em casa com 10, 12 banheiros, outros não têm nem banheiro, outros nascem embaixo de uma pontezinha e são criados nos terrenos, ou nos viadutos das grandes cidades, e pequenas cidades também. Me explica. Se Deus é justo, tinha que dar um tempo igual para todo mundo, condições igual para todo mundo. Me explica. Deixa a pessoa explicar para ela. Porque eu tenho explicação. Então são coisas assim que a gente tem que perguntar. Uma coisa que eu vou dizer com toda tranquilidade, pessoal: fidelidade. Acredite em Deus. Mas eu estou passando por problemas. Sempre vai passar. Mas todos os problemas passam. E quem não está passando por problemas, aperta o cinto que eles vêm. Bem tranquilo. É assim que funciona. Quem não tem, vem. Quem tem, passa.
são os que fazem a gente crescer. Para aquele que usa das suas faculdades com fim inútil e de acordo com as suas aptidões naturais, trabalhar nada tem de árduo e a vida escoa mais rapidamente. Quando a gente está trabalhando com a cabeça colocada no trabalho, não passa mais rápido? Tudo passa mais rápido. E ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto a obra com um fito de felicidade mais sólida e mais durável. Então, uma pergunta para vocês 53 que eu recomendaria para que vocês olhassem de novo. De onde que nasce o desgosto da vida? Ociosidade, falta de fé e saciedade. Na pergunta 944, daí diz assim: tem o homem direito de tirar a sua própria vida? Os Espíritos respondem: não. Só Deus assiste esse direito, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário importa na transgressão da lei. Quem transgride a lei tem que responder depois? Pronto. Quem é que é o único culpado dos meus problemas? O que vocês acham? Quem? Dos meus problemas, quem que é o único culpado? Não pode ser você? Estão dividindo um pouco a cara? Claro, não sou eu. E dos seus problemas, dos nossos irmãos encarnados, são vocês. Nós somos os responsáveis daquilo que semeamos. 944A, não é sempre um voluntário suicídio? Não é sempre voluntário o suicídio? Aí ele responde assim: o louco que se mata não sabe o que faz. Então tem suicídios de grandes emoções, grandes desequilíbrios e proporções, que ele está dizendo, né? Que já tem outras questões, mas não tem por que nós aprofundar nessa seara. 945, que se deve pensar no suicídio que tem por causa o desgosto da vida. Estou desgostoso, perdi tudo que eu tinha, inclusive a patroa ou o esposo, ele me trocou por outra. Sabe aquelas conversas que você escuta toda semana? E que as novelas não chegam? Sabe o que diz? Insensatos. Quem se suicida por desgosto da vida, ele chama de insensatos. São pessoas insensatas. Por que não trabalhavam? Trabalha, produza, tira a cabeça dali. Você está trabalhando, está produzindo energia e aquilo vai ficando. E daqui a pouco você foi. A existência de quem trabalha não é pesada, vai ser útil. Solidariedade. Quem é solidário não é solitário. Quando a gente está com a cabeça no bem, tudo produz melhor, a energia volta com mais intensidade, nós nos reforçamos. Agora, quando começamos a se integrar, nos entregar, o que vem? Melancolia, depressão, e aí você sabe. 946, livro dos Espíritos, tá? E do suicida, cujo fim é escapar às misérias e às decepções do mundo. Pobres espíritos, que não tem coragem de suportar as misérias de uma existência. Deus ajuda os que sofrem. Presta atenção agora nessa frase. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e coragem. Deus ajuda quem? Aos que sofrem. Não os que não têm coragem nem energia. Ai, Deus me ajuda que eu não tenho coragem nem energia. Vai ocupar o universo, ocupa-se certo. Então Deus ajuda os que sofrem, não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida. Tem alguém que tem problemas aqui? Eu só faço emocionante. De pacote, né? As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam de acaso ou fortuna. Naquela questão, não tem acaso. A gente recolhe e espalha. O acaso ou a fortuna, para me servir de linguagem deles, dos espíritos, pode com efeito favorecer por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, pessoal, é muito claro. Aguenta firme. Está difícil, aguenta. Faz prece. Pegue força, pegue coragem. Segue. Segue. Não fica reclamando de Deus. Aí os italianos têm o costume
Força. 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar no fim, porém, a que já não podia resistir, por aquilo ser um hábito, mudado em verdadeiras necessidades físicas. Pessoal, ele está falando aqui de comer, beber, tudo isso. Paixões, gula, luxúria, avareza, tudo. Ele está falando aqui. As 7 pecados capitais. Mas aqui, ele está falando, comete suicídio o homem que perece vida das paixões. Vocês acham que suicida-se alguém? Dá para ser catalogado alguém que se suicida de tanto comer? Dá para catalogar? Sim. O cara tinha uma programação para viver 86 anos, 4 meses, 6 dias, 12 horas, 26 minutos e 14 segundos. Tem um tempo. Na história, mais ou menos. Se o cara está caprichando durante o sono, muitas vezes, né, pode até dizer assim, tá bom, hein, deixa mais aí que eu consigo bem. Pessoal, tem que estudar muito a respeito, porque tem tanta coisa interessante que eu nem vou puxar mais. Aquela pessoa que morre, como eu falei antes, tanto comer, tanto beber, tanto fumar, tanto usar droga, tanto falar mal dos outros, de tanto invejar, é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Então você já tem a resposta, qual é o pior? Duplamente culpado, porque há nele falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Acrescidas de um esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que tira a si mesmo a vida por desespero? Quem tem mais culpa? Aquele que tira a vida por desespero ou que tem suicídio moral? Os Espíritos respondem. Na 4ª parte do livro dos Espíritos, capítulo 1, penas e nós teremos, é mais culpado, porque essa pessoa do suicídio moral tem tempo para refletir sobre o seu suicídio. Tem tempo para refletir, poxa, se eu não cuidar, eu vou morrer. Naquele que faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de loucura, que alguma coisa tem de desvariamento da loucura. Outro será mais ou menos punido, por isso que as penas são proporcionais sempre a cada pessoa e que o culpado tem das faltas que comete. Nós todos tivemos o mesmo suicídio, daqui a pouco, só que para mim é mais pesado, para você não, para outro. Tudo vai depender do porquê. Tem uma história. Como os espíritas lidam com um suicida? Eu gosto de falar isso com os espíritas. Os espíritas. Para analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato de quem pratica. Os espíritas são contra o suicídio? Sim ou não? Sim. Mas não contra quem comete suicídio. Nós somos contra o ato, mas não contra a pessoa que, no momento de forte emoção, comete. Nós somos contra o aborto, mas não somos contra quem aborta. Não passa a ser nosso inimigo, passa a ser um coração que nós precisamos cuidar. Somos contra o ato, não contra as pessoas que cometem o ato. O suicídio é condenável sobre qualquer aspecto ou pretexto. O suicídio indireto e o suicídio direto. O moral e o direto, que vocês já viram. Se temos conhecimento da realidade que aguarda o suicida lá no mundo espiritual, não devemos economizar nós todos esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa em favor da preservação da vida, dentro e fora do movimento espírita. Se você tiver algum colega, alguém que diz assim, eu vou me matar, pelo amor de Deus, entrega horas para ele, fica lá, ajuda, conversa, estimula, vai fazer caminhar, leva para cá, leva para lá, traz a casa espírita, leva no templo religioso da preferência dele, né? Muitos de nós, entretanto, nós exaltamos nas críticas aos suicidas, aos espíritas, né? Chamando de criminoso. É um criminoso, tirou sua própria vida. Não, é um irmão nosso frágil, que não suportou uma carga. Covarde.
e outros adjetivos desnaturadores que não combinam com o que há mais profundo e belo no cristianismo, que é a compaixão, que é a tolerância, que é a benevolência, que é a indulgência. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar o suicídio merece de nós atenção a respeito, principalmente no suicídio direto. Então, pessoal, meus queridos amigos que estão aqui conosco e que estão em casa, prestem atenção quando as pessoas falam isso. Prestem atenção nos companheiros, porque às vezes a gente está vendo isso acontecer e a gente não fala nada, e olha que daqui a pouco sobra uma pontinha da responsabilidade para nós. Porque às vezes uma pessoa que foi suicida direto numa encarnação tem grandes chances e propensões de novamente, ser testado naquele campo. E é difícil eu encontrar alguém que nunca te fala: eu tenho vontade de me matar. Mas nem com brincadeira fala isso. Por favor. Dificuldades vamos ter? Vamos. As dificuldades passam. Perdas nós temos? Todos. Nós também temos muitos ganhos, muitos momentos. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que fazer prece, a gente tem que trabalhar, ser útil, produzir o bem. Todo mundo. Quem está passando por dificuldade, faz prece, vem à casa espírita, vai caminhar, vai no sol, vai ser útil para alguém, vai visitar alguém que faz tempo de conversa, liga para alguém dizendo que ama. Se tem alguém que a gente está em débito com alguma questão, que a gente está desentendido, que a gente não se dá mais, pode ser pai. Ontem nós estávamos com uma pessoa que tinha expandido. Pode ser irmãos, pode ser amigos, sócios, ex-marido, esposa. Cara, para o teu bem, para o teu sucesso, para a tua felicidade, liga e diz assim: olha, quero te dizer, desculpa por tudo. Quero te pedir desculpa. Estou sempre à disposição. Se desculpe. E quando alguém ligar para nós fazendo a mesma coisa, desculpe. Você jamais eu vou desculpar. Vai. Senão tu vai ficar preso com aquele coraçãozinho. Quanto tempo for preciso, muitas vezes. Como dizia Jesus, enquanto a gente não pagar o último centavo, nós não saímos. O Evangelho é riquíssimo. Eu vejo assim, psiquiatras no mundo todo, psicólogos, pessoas que trabalham com essa questão daquilo que comumente eles falam de autoajuda, escritores, de processos carnegianos e tantos outros. Cristo é referência. Jesus é referência. Não pela figura dos cabelos e dos olhos, é pelo que ele ensina. Porque uma pessoa que perdoa, que é tolerante, é benevolente, indulgente, perdoa toda e qualquer ofensa, é mais saudável, dorme bem, os olhos ficam melhor, gasta menos de dinheiro com produtos para as rugas, a aparência fica melhor, os cabelos ficam melhor, dorme melhor, come melhor, a vida flui melhor e fluindo melhor, e mais coisa vem. Porque é uma questão de universo. Conforme você pensa, bem. Conforme você faz, bem. Tudo que tu espalhas, tu recolhes. Tudo que tu plantas, tu colhes. Então, a grande maioria de nós se diz cristão, mas sempre no estudo. Achando que Jesus vai resolver nossos problemas. Não, ele é nosso governador planetário. Quem tem que resolver as nossas equações somos nós. Agora, os benfeitores estão sempre prontos para nos ajudar. Sempre prontos para nos ajudar. Por isso que eu recomendo prece. Não tem lá no Evangelho que Jesus falava, como é que é? Orar e... As máscaras atrapalham vocês, Orar e... Você já ouviu isso? Quem que faz isso? Pode dar uma.
Depois eu vou botar a lista de quem estava aqui, tá? Quem que ora e vigia? Vocês fazem isso? A grande maioria faz, mas é assim. A gente ora por nós e vigia os outros. Isso tem que tomar cuidado. A gente tem que vigiar nós e orar pelos. Porque quando você ora pelos outros, você está orando por quem? Porque tudo que tu faz ao próximo, faz a ti. Para nós encerrar, nossos irmãos que estão em casa, companheiros que aqui estão, eu tenho um teste, que eu não sei se vocês querem fazer esse teste. Quem está em casa, se gostaria de fazer, né? E quem está aqui, eu vou pedir para quem está aqui, tem um teste para saber se terminou a nossa missão, a sua missão, a nossa missão aqui no mundo físico. Vocês querem esse teste? Querem aprender esse teste? Esse teste é interessante. Para saber se terminou a nossa missão, aqui tem um teste muito tranquilo. Podemos fazer? Então tá, eis o teste para saber se você terminou a sua missão na Terra. É muito simplesinho. Se você está vivo, ainda não terminou. Nunca mais. É assim que funciona. Se está vivo, é porque pé no fundo. Vamos orar. Convido todos os irmãos que estão em casa, todos os nossos companheiros, para direcionar o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores. Uma grande corrente de luz está envolvendo nós todos. Um grande arco-íris está sobre a nossa cidade, cidades vizinhas, sobre a nossa região. E esse arco-íris é luminosíssimo nessa projeção que a gente propõe nesse instante, para que os benfeitores possam fazer o passe coletivo e também levar luz, energia aos companheiros que estejam aonde quer que estejam, no físico e espiritual, que estão em conexão conosco. E esse grande arco-íris no céu se despedaça devagarinho e caindo sobre nós todos, sobre uma linda e calma chuva energética de pétalas multicoloridas, envolvendo toda a nossa comunidade, envolvendo todas as nossas residências, local de trabalho, e nos envolvendo nesse momento, essa chuva energética que envolve todos nós, e aqui na instituição e também nos seus lares, acompanhada da generosa presença de nossos benfeitores amados, dos nossos guias, das nossas equipes espirituais que já estão realizando esse trabalho, continuarão, e que estão conosco para essa conexão de luz para todos aqueles que estejam conectados com o bem. Sintam as emanações multicoloridas, suaves, doces, entrando pelo nosso chakra coronário na nossa cabeça e se espalhando por todo o nosso corpo, por todos os nossos chakras, levando paz e conforto, e se espalhando pelas ruas da nossa cidade, encontrando os hospitais, os cárceres, os asilos, os necessitados, onde quer que estejam, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, aos nossos governantes, as